Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de matemática. Hoje, então, pessoal, a gente vai continuar na nossa unidade 3, onde estamos falando sobre o objeto de conhecimento de circunferência. E aí, na aula passada, a gente falou sobre a posição relativa da circunferência com um ponto. Hoje, então, a gente vai falar sobre a posição relativa dessa mesma circunferência, só que agora com uma reta. Sendo uma reta, então, um conjunto de pontos. Tranquilo? Então, acompanha comigo na tela. Posição, então, relativa entre reta e circunferência. Considere uma circunferência no plano de centro, faltou um R aqui, vamos pôr, O, x0, y0 e raio R. Dada, então, uma reta S de equação AX mais BY mais C igual a zero, também desse mesmo plano, a reta S ela pode ser tangente, secante ou externa a essa circunferência. Então, temos aí duas posições relativas, tangente, secante ou externa à minha circunferência. Para você que ainda não lembra, né? Não lembra mais o que é ser tangente, o que é ser secante e o que é ser externo. Eu vou então mostrar para vocês cada uma dessas posições e eu vou explicar por que elas têm esse nome, beleza? Então, acompanha comigo. Se for, então, tangente, ela vai tocar a circunferência em um só ponto. Essa é a característica. Se S for secante, ela vai interceptar, né, ou seja, cortar essa minha circunferência em dois pontos distintos. E se for externa à circunferência, a reta S, então, não possui nenhum ponto em comum com a circunferência. Então, é essa a classificação. Se for tangente, vai tocar, então, essa minha reta, vai tocar a circunferência em apenas um ponto. Agora, se for secante, essa minha reta vai tocar a circunferência em apenas dois pontos. E se for externa à minha circunferência, ela não vai tocar a minha circunferência em nenhum ponto. Beleza? Tranquilo? Entendeu, então, a definição de cada uma? Agora, então, a gente vai ver como isso fica no gráfico, né, no desenho, para a gente entender como é que é essa relação, então, entre a minha reta e a sua circunferência. Fechou? Então, vamos lá. Então, começando com a reta S externa à minha circunferência. Então, ela é externa, ela realmente fica, gente, do lado de fora da minha figura circular, onde ela não toca ela em momento algum em nenhum ponto. Quando nós temos, então, nesse caso, a distância entre o centro O e a reta S vai ser, então, maior que a medida do raio. E isso fica claro para a gente, principalmente, quando a gente desenha aqui o nosso raio. O nosso raio, ele vem até um ponto que pertence a essa nossa figura circular. Essa, então, é a medida do nosso raio. Como a distância, ela ultrapassa, então, o tamanho do raio, eu vou dizer, então, que a distância do centro O até essa minha reta S será maior do que o meu raio. Essa, então, é a primeira característica que nós temos. Agora, então, nós vamos para a segunda característica. A segunda característica, então, da relação posicional entre reta e circunferência é quando ela for tangente. O que é ser tangente? É quando essa minha reta, ela vai tocar, sim, a minha circunferência, mas ela só toca em um único ponto. Ok? Então, como é que isso vai ficar? Qual que é a relação, então, agora entre a distância do nosso centro e essa reta? Acompanha comigo. Então, vejam aqui que
o nosso raio, ele parte do centro e vai até um ponto que pertence a essa minha circunferência. O que isso significa, então? Que a distância entre o centro O e a nossa reta S vai ser exatamente a medida do nosso raio R. Ou seja, a gente vai escrever, então, que a distância de O até S, que é a nossa reta, é igual a R, que é o nosso raio. Então, esse aqui é o mais comum e o que a gente mais utiliza é a posição, então, relativa entre reta e circunferência quando essa relação for tangente, ou seja, quando toca em apenas, um único ponto. A distância, então, entre o nosso centro O e essa reta S será exatamente o valor do nosso raio. Tranquilo? Então, vamos continuar, agora vamos ver a terceira posição. Acompanha comigo. A terceira posição agora é quando a reta for secante. O que é ser secante? É quando ela vai tocar, então, a minha circunferência em exatamente dois pontos que pertencem a ela. Então, circulei aqui exatamente para vocês esses dois pontos. O que acontece nesse caso em relação à distância? Vai ser, então, a distância do ponto O até essa minha reta S. Vejam que essa distância ela é menor do que o raio, porque o raio ele vai tocar exatamente aqui a minha circunferência. Então, quer dizer que a distância entre o nosso centro O e a nossa reta S, nesse caso da secante, vai ser então menor do que a medida do nosso raio. Então, nós vamos escrever a distância da seguinte forma: distância entre O e a nossa reta S será menor do que o nosso raio. Tranquilo? Então, fechamos as três relações principais entre uma reta e uma circunferência. Vamos, então, retomar. Primeira relação que a gente viu é quando a reta for externa à minha circunferência. Nesse caso, então, a distância entre o nosso centro e essa nossa reta que é externa vai ser maior do que a medida do raio. A segunda relação que nós vimos, então, é quando a minha reta for tangente a essa minha circunferência, ou seja, quando ela toca a minha circunferência em apenas um ponto. E quando isso acontecer, a distância, então, entre o nosso centro e essa reta tangente será igual à medida do raio. Já a terceira e última relação, que é quando a reta for secante, ela vai tocar então a minha circunferência em exatamente dois pontos. Quando isso acontecer, então, a distância entre o nosso centro e essa reta, que é uma reta secante, será exatamente menor do que a medida do meu raio. Fechou? Conseguiram compreender a ideia? Sim? Então, aí na próxima aula, eu vou fazer algumas aplicações em relação a essas posições relativas. Combinado, pessoal? Então, por hoje, era isso que estava planejado para a nossa aula de matemática. Então, até a próxima. Tchau, tchau!